Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina Enfermagem e Farmacologia do curso técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para a turma de Gandu. Gente, nós vamos começar hoje a falar sobre os grupos farmacológicos, tá? Aqui quem tá falando é a professora Eliane e para iniciar nós vamos começar pelo grupo de utilização mais comum, digamos assim, nos PSFs. Geralmente é uma doença que todas as pessoas conhecem. Claro que vocês vão ter um melhor aprofundamento na disciplina clínica médica e também na disciplina de anatomia vocês vão compreender melhor o funcionamento. Nós falaremos hoje sobre os antihipertensivos ou os remédios para pressão. Olhem só. Aqui eu vou conceituar o básico da hipertensão arterial sistêmica, né, que é a RAIS, para que vocês tenham uma melhor compreensão do assunto. Então, assim, a hipertensão ela é uma condição clínica multifatorial, né, ou seja, várias coisas podem levar à hipertensão. Vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença crônica. E ela é caracterizada pelos níveis elevados e sustentados. Não basta ter um pico hipertensivo. A pessoa tem que manter os níveis pressóricos elevados, né? Então, a pressão arterial sistólica, que é a alta, né, a máxima, ela tem que estar maior ou igual a 140 miligramas de mercúrio por grama, né, de sangue. E a diastólica, ela deve estar maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Lembrando que sístole e diástole são os movimentos de contração e relaxamento do coração. Ou seja, se a pressão tiver maior ou igual a 140 por 90 e se manter assim, ela é considerada alta. Claro que existem os níveis de hipertensão de acordo com o valor. E quanto mais alto o valor, maiores os riscos e maior a necessidade de tratamento. Então, no estágio 1, nós temos acima de 130 por 90, né, que é no mínimo 140 por 90, e abaixo de 160 por 100 milímetros de mercúrio. Já no estágio 2, nós temos acima de 160 por 100 milímetros de mercúrio e abaixo de 180 por 110. E já no estágio 3, nós teremos aí uma constante, né, ou uma subconstante de 180 por 110 milímetros de mercúrio. Existem também as emergências hipertensivas, né, que é quando chega a passar, né, tipo, por exemplo, 200 por 100, né, são as emergências hipertensivas. E olhem só, o que é, né, qual que é o conceito, o mapa mental de hipertensão arterial sistêmica? É uma doença multifatorial, né, ou seja, sem uma causa específica, ela pode ser primária ou secundária, né? A hipertensão, quando ela é primária, ela não está vinculada a nenhuma outra doença, a pessoa não tem outra doença. Quando ela é secundária, ela vem em consequência de uma outra doença. A diabetes, por exemplo, ela causa hipertensão devido à osmolaridade sanguínea. Doenças renais primárias também podem causar hipertensão, síndrome de Cushing, tireoidopatias, né? Hiperaldosteronismo primário também. Os fatores de risco para isso são idades acima de 60 anos, obesidade, principalmente se passar de 100 centímetros a circunferência abdominal, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, dislipidemia, né, que é o colesterol, síndromes metabólicas como diabetes, por exemplo, e o histórico familiar. O tratamento ele pode ser não medicamentoso, né, que é a redução de peso, da circunferência abdominal, a redução do consumo de sódio, que é o nosso sal, a prática de atividades físicas, a cessação, né, não é redução, é cessação do tabagismo e redução do estresse. Já o tratamento medicamentoso, ele vai ser na base de diuréticos, beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina, bloqueadores dos receptores de AT1, né, da angiotensina, agentes de ação central, alfa-bloqueadores, vasodilatadores e inibidores diretos da renina. Certinho, pessoal?
E o que nós vamos estudar são esses medicamentos, essas classes medicamentosas. Para isso, nós vamos compreender qual é a função dos rins e nós vamos compreender também o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é o que causa a elevação da pressão. Por quê? Quando a pressão arterial está baixa, os rins, né, é acionado através do hormônio chamado renina. Né? A renina, é ela que eleva a pressão arterial. Como? A renina, ela vai até o fígado, né? Ela vai ser acionada nos rins e vai chegar até o fígado. E no fígado ela vai ser metabolizada, né? Vai ter a biotransformação e vai se transformar e vai ter a biotransformação do angiotensinogênio. Ou seja, a renina ativa o angiotensinogênio no fígado e vai fazer a degradação, vai transformar o angiotensinogênio. Esse hormônio ele vai virar a angiotensina 1, tá? Já é uma outra substância. Essa terceira substância vai para da circulação e nos pulmões tem uma enzima que é a ECA, a enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, ela é responsável em pegar a angiotensina 1, que saiu do fígado, e transformar em angiotensina 2. A angiotensina 2, gente, ela é um vasoconstrictor poderosíssimo, tá? E em função da vasoconstricção causada pela angiotensina 2, o que é vasoconstricção, pro? É o fechamento dos vasos, é quando as veias, as artérias, as arteríolas, elas se contraem, elas diminuem, né? E a angiotensina 2, por ser um vasoconstrictor, ela produz também aldosterona. A aldosterona é uma substância que ela vai ser responsável por reter água e por reter sódio também. E assim vai elevar a pressão. Causa também inchaço, viu, gente? Os edemas. Então, bora lá. A renina sai dos rins, ativa a biotransformação do angiotensinogênio no fígado. Aí esse angiotensinogênio, ele foi transformado em angiotensina 1. A angiotensina, ela vai ser convertida pela enzima conversora de angiotensina que está no pulmão para angiotensina 2, que é um vasoconstrictor. E esse vasoconstrictor vai causar maior pressão porque ele vai apertar as veias e quanto mais apertadas as veias estiverem, mais força o sangue faz para passar. Ou seja, gente, a pressão é a relação entre o sangue passando e a parede das veias. É o débito cardíaco em relação à resistência vascular. Resistência vascular é quando as veias elas ficam rígidas para dificultar a passagem do sangue, tá bom? E como que é o tratamento farmacológico? Nós já vimos lá no segundo slide como que é o tratamento não medicamentoso. Gente, um dos principais, né, são os inibidores da enzima conversora da angiotensina, né? São os inibidores da ECA. ECA é o que está lá no pulmão, lembram? Então, esse bloqueio vai impedir a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2 no sangue. A angiotensina 2, lembram? Que vai fazer a vasoconstricção, lembram? Então, aí o que acontece? Vai ter, ela vai proteger também a piora ou o desenvolvimento de patologias renais, que são as nefropatias. Dentro dessa categoria, o primeiro desenvolvido foi o captopril, tá? Aí como que é? Eu acabei de falar para vocês o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, os rins detectam a diminuição, né, da tensão arterial, libera a renina, a angiotensinogênio está lá no fígado, vai virar angiotensina 1. Antes que ele vire a angiotensina 2, o inibidor de ECA, ele vai bloquear a ação dessa enzima. Aí não vai contrair os vasos e assim não vai ter a pressão elevada porque o sangue não vai precisar fazer mais força para correr pelo corpo. Os fármacos disponíveis dentro dessa classe são o captopril, como eu já falei, o enalapril, lisinopril, quinapril, ramipril, benzanapril, moexpril, finosopril, trandolapril e penelopril, tá?
Como efeito adversos, o que esses fármacos podem causar? Tosse seca, alteração no paladar, erupção cutânea, né? Edema no angioneurótico, né? A hiperpotassemia, que é a perda, a diminuição de potássio, aumento da ureia e da creatinina no sangue e insuficiência renal a longo prazo, tá? Não deve ser usado na gravidez e deve ser usado com cautela em mulheres em idade fértil, também na adolescência. Gente, o captopril, ele também é usado via sublingual. Todas essas medicações aqui que eu estou falando para vocês, elas são via oral. O paciente vai tomar 1, 2 vezes por dia, dependendo do seu estágio. E o captopril, que vem numa apresentação de 25 miligramas, ele também é utilizado via sublingual. Atividade para debate na sala de aula amanhã. Pesquisem o porquê do captopril sublingual, tá bom? Os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, né? Teve a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí aconteceu a vasoconstricção. Esses tipos de medicação, eles são agentes não peptídeos e eles relaxam a musculatura lisa. As veias, né, o tecido vascular é tecido muscular liso. Então, como ele provoca o relaxamento do músculo liso, ele vai provocar vasodilatação. E também ele vai aumentar a excreção de sal pelos rins, né? Vai diminuir aí o volume plasmático, né? E a hipertrofia celular, porque vai expulsar o sódio, né? É bom também para redução de edema, tá bom, gente? Tem dois subtipos distintos, né? Dos receptores de angiotensina 2, o AT1 e o AT2. O tipo AT1 é predominante no tecido vascular do miocárdio, que é no coração, também no cérebro e nos rins, tá bom? Já o 2 é encontrado na medula suprarrenal, né, nos rins, no sistema nervoso central e tem papel de desenvolvimento vascular. E geralmente eles desencadeiam a resposta anticrescimento e antiproliferativas, né? Não permite assim que essas células elas se proliferem. Os mais comuns são a losartana e o candesartan. Os efeitos são aí tontura, reação e hipersensibilidade cutânea, que é na pele, né? E as precauções são as mesmas de uso dos inibidores da enzima conversiva, tá? Que é a hipotensão e virilização. Olhem só, gente, como vão funcionar os inibidores, né, da ECA e os bloqueadores de angiotensina. Olhem lá. Vai começar o processo, né? Liberou a renina. Aí o captopril impede que a angiotensina 1 se transforme em angiotensina 2. Já a losartana, ela vai impedir que o angiotensina 2 ele evolua para a aldosterona, tá? Para não fazer a vasoconstricção. Então, os dois são vasodilatadores, antihipertensivos de formas diferentes. É por isso que a pessoa não pode simplesmente tomar remédio para controlar a pressão. Eu vou tomar isso porque a minha irmã toma. Eu vou tomar isso porque o farmacêutico me indicou. É necessária indicação médica, porque cada um vai agir da sua forma de acordo com a necessidade do paciente. Os diuréticos. Diuréticos, gente, é para aumentar a diurese, para eliminar mais xixi. Eles são usados para tratar a hipertensão e também a insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Por quê? Eles ajudam na eliminação de sódio, tá? Eles atuam no funcionamento dos rins, eles interferem no processo de filtração, de reabsorção e de sais, né, que é a função renal, e também na quantidade de urina produzida pelo organismo. Nós temos 3 tipos de diuréticos. Os tiazídicos, né, como a clortalidona e a clortiazida. Os diuréticos de alça, que atuam na alça de Helen, como a furosemida, e os poupadores de potássio, como a espironolactona, tá? Quais são os riscos? A hipopotassemia, né, a perda excessiva de potássio, a hipomagnesemia, arritmias ventriculares, né, hiperuricemia, intolerância à glicose. Por quê? A maioria dessas hipos aí é pela excreção elevada, tá bom? Na urina.
Como que vai ser o funcionamento? Aqui eu tô mostrando para vocês a parte interna, né, de um néfron, que é a unidade funcional dos rins. Então, como que vai funcionar? Os diuréticos de alça, né, que é a furosemida, que é o diurético mais potente, ele vai funcionar nessa região da alça de Henle. Aqui que eu coloquei um círculo, uma figura oval verde, estão vendo? Furosemida funciona aí. Já os diuréticos tiazídicos, eles vão funcionar no túbulo contornado distal. Tá vendo lá em cima que tem esse retângulo rosa? A hidroclorotiazida vai funcionar aí. Já os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona, vai funcionar aqui no ducto coletor, onde eu estou mostrando para vocês aí com essa seta marrom, tá bom? Então, cada uma dessas medicações funcionam em uma parte dos rins. Pro, é desse tamanho? Não, gente, é microscópico, é minúsculo, cada néfro é minúsculo, é uma unidade microscópica e mesmo assim cada medicação vai atuar em um lugar. Olha que interessante. E aqui, gente, esses 3 primeiros que eu falei para vocês são os mais utilizados, os mais comuns. E agora aqui, outros antihipertensivos, mas que não são tão comuns, mas que também são muito usados, porque a hipertensão é uma doença crônica muito comum. Os inibidores adrenérgicos, né, de ação central, eles bloqueiam os receptores alfa-adrenérgicos, eles têm um efeito discreto, como monoterapia, usados apenas só eles, né? Melhora discreta no metabolismo de lipídios também dos pacientes com hipertrofia prostática benigna, tá? Paciente que tem alguma alteração na próstata. Os efeitos adversos são hipotensão postural, ou seja, no início do tratamento, quando a pessoa, por mudar de posição, sentar ou levantar, tem hipotensão, a pressão baixa, né? Palpitações, que é ataque cardíaco, e astenia, que é fraqueza. Os fármacos dessa classe, né, é o alfa-metildopa e o clonidina, tá bom? Os beta-bloqueadores, esses são um pouco mais comuns dentro dessas classes, tá? Eles bloqueiam os receptores beta-adrenérgicos, ó. Os alfa, os de ação central, eles vão bloquear os receptores alfa-adrenérgicos, né? Já os beta, eles vão bloquear os receptores beta-adrenérgicos, que são 2 localizações diferentes. Então, os beta-bloqueadores, eles vão causar diminuição inicial do débito cardíaco, né? Redução da secreção de renina, tá vendo? Que vai dar início lá ao renina, angiotensina, aldosterona. Então, os beta-bloqueadores vão diminuir a secreção da renina, tá bom? Eles vão fazer a readaptação dos receptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas, que é na transmissão cerebral. Então, os beta-bloqueadores, eles vão trabalhar a nível de sistema nervoso central, tá bom? O que eles podem causar? Broncoespasmos, bradicardia, que é redução nos batimentos cardíacos, distúrbios de condução atrioventricular, que é na comunicação cardíaca, vasoconstricção periférica, né, que é quando os vasos da periferia, da parte mais distal, dos dedos, por exemplo, tem vasoconstricção, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia, que é fraqueza, disfunção sexual, intolerância à glicose, hipertrigliceridemia, elevação dos colesteróis, viu? Elevação do colesterol ruim, que é o LDL, e redução do colesterol bom, que é o HDL. Nessa classe de fármacos, nós temos o propanolol e o atenolol, tá? Os alfa-bloqueadores, os alfa e beta-bloqueadores, perdão, que eles bloqueiam os receptores alfa e beta adrenérgicos, né? Essa medicação vai atuar nos 2 sentidos. Ele vai causar, primeiro, a diminuição do débito cardíaco, né? Vai ter uma redução na secreção de renina também e a readaptação dos receptores, né? Dos baroreceptores para diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Então, ele vai atuar tanto a nível de músculo cardíaco quanto a nível de sistema nervoso central. Tá? Vai ter um pouco de melhora no perfil lipídico, né? E dos sintomas também dos pacientes com hipertrofia prostática benigna. Gente, quais são os efeitos adversos? O broncoespasmo, a bradicardia, distúrbios, né, da condução atrioventricular também, vasoconstricção periférica,
insônia, pesadelo, astenia, disfunção sexual, intolerância à glicose, hipertrigliceridemia, elevação do colesterol ruim, e redução do colesterol bom, astenia, hipotensão postural e, claro, a hipertensão postural é mais evidente na primeira dose. Nessa categoria, nós temos o Carvedilol de várias dosagens, que vai desde 3,125 até 12,5. Por que então que não usa logo o Carvedilol? Gente, nós temos que olhar e ver que quanto mais potente o seu efeito, mais efeitos adversos ele tem a fornecer. Então, o paciente que usa o Carvedilol 12,5 é um paciente que ele tem um comprometimento consideravelmente mais sério. Os bloqueadores do canal de cálcio. Eles vão ter a função na ação de reduzir a resistência vascular periférica, né, das veias, por diminuir a concentração de cálcio nas células da musculatura lisa. Como efeito, gente, eles vão acarretar, provavelmente, cefaleia, tontura, rubor facial, edema de extremidades, hipertrofia gengival, obstipação intestinal, tá? O varamapril e o diltiazem, eles podem provocar depressão do miocárdio, que é o músculo cardíaco, né? E o bloqueio atrioventricular. Isso, inclusive, pode ser identificado no eletrocardiograma. Nesse grupo, nós temos o veramapril, o diltiazem e a amlodipina, tá? Os vasodilatadores direto, que esse aí é intravenoso. O vasodilatador direto, ele é venoso, ele é feito direto na veia, sob orientação médica, geralmente em casos de emergência, diluído e aplicado estritamente conforme prescrição, tá? Claro que todas as medicações devem ser utilizadas conforme prescrição. No entanto, as medicações via oral, o paciente ele pode usar em casa. O captopril sublingual também só se faz em caso de emergência, tá? Que é o que nós vamos debater na aula. Os vasodilatadores diretos, eles atuam sobre a musculatura da parede vascular, eles atuam direto nas veias, fazendo o relaxamento muscular, né? E a consequente vasodilatação, diminuindo assim a resistência vascular. E o fármaco é a hidralazina. Certinho, pessoal? É um assunto extenso, é um assunto um pouco até complicado, mas que vai fazer parte da vida de vocês de hoje para sempre. Certinho? Então, dúvidas, chama lá no chat que eu tô esperando por vocês. E claro, aí só para relembrar, vou deixar aqui, ó, como encerramento da nossa aula, o mapa mental da hipertensão. Até mais, pessoal!